Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de processo civil. Então, vamos gabaritar processo civil no TJ São Paulo. Depois você me manda a notícia da sua aprovação nas minhas redes sociais, @prof. Juliana Pereira, Instagram e Facebook. O blog é profjulianapereira.com.br. E agora nós vamos estar no seguinte ponto do processo. Olha só, a gente teve petição inicial, registro ou distribuição, autuação, o juiz despachou, citou o réu, teve audiência de conciliação e mediação. Aí chegou aquele momento do réu contestar. Estudamos tudo sobre contestação e agora eu quero ensinar uma coisa para vocês. É possível que na mesma petição de contestação, então na mesma peça, o réu, além de contestar, ele abre um capítulo e ele escreve assim, da reconvenção. Professor, o que é a reconvenção? Olha só, preenchidos os requisitos legais, e aí por uma questão de economia processual, é possível que o réu, além de se defender, ele na mesma petição, ele faça uma ação contra o autor. Aí o juiz vai julgar no mesmo processo a ação do autor contra o réu e, se tiver reconvenção, a ação do réu contra o autor, ok? Então, isso é muito importante. Vamos imaginar que uma pessoa entra contra o banco para discutir as cláusulas contratuais de um contrato de financiamento. Aí o réu, além de contestar, ele pode fazer uma reconvenção. O banco fala assim, além de eu contestar, ele não tem razão, não tem cláusulas abusivas, ele está devendo 10 prestações. E aí ele já faz a cobrança, ao invés de entrar com processo autônomo. Isso traz economia processual. Agora, para ter reconvenção, precisa preencher os requisitos da lei. Então, eu quero que você veja comigo. Artigo 343. Na contestação, é lícito, ou seja, é permitido ao réu propor reconvenção para manifestar uma pretensão própria, conexa com a ação principal ou com fundamento da defesa. Então, qual é o requisito da reconvenção? Ela tem que ser conexa com a ação principal ou com fundamento da defesa. Agora a gente vai ver as regrinhas especiais da reconvenção. Primeiro, proposta a reconvenção, o autor será intimado na pessoa do seu advogado para apresentar resposta no prazo de 15 dias. Essa resposta é a contestação do autor na reconvenção. Parágrafo 2º. A desistência da ação principal, ou ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito, ela não obsta, ou seja, não impede o prosseguimento do processo quanto à reconvenção. Isso significa que a ação e reconvenção, elas são independentes, são autônomas. Se a ação principal que gerou a reconvenção, ela for extinta por algum motivo sem resolução do mérito, a reconvenção, ela poderá continuar, ok? Parágrafo 3º, veja aí comigo. A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro. Então, veja, o réu, ele pode ampliar o polo, que na verdade vai ser o polo passivo na reconvenção. Então, ele pode entrar com a reconvenção contra o autor e também pode chamar um terceiro para ser réu contra o autor, se houver responsabilidade, ok? E mais, veja o parágrafo 4º. A reconvenção, ela pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com o terceiro. Então, veja, o réu que vai propor a reconvenção, ele pode chamar um terceiro tanto para ser réu junto com o autor, ou também o réu, ele pode propor essa reconvenção em litisconsórcio com o terceiro. Então, ele pode chamar um terceiro para esse processo, para que esse terceiro, ele seja autor junto com o réu contra, na verdade, o autor da ação principal, que na ação principal o autor ele vai ser réu na reconvenção, ok? Parágrafo 5º. Se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser titular de direito em face do substituído e a reconvenção deverá ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto processual. Veja, a substituição processual é exceção dada pela lei. Então é possível, a lei autoriza que algumas pessoas elas litiguem em juízo para defender não direito próprio, mas para defender direito de outra pessoa. Então, o sindicato, ele pode litigar em juízo para defender direito dos associados. O sindicato é o substituto processual
e a sentença vai atingir os associados que são os substituídos. A pergunta é, professora, cabe reconvenção quando houver substituição processual? Cabe, só que a reconvenção ela tem que versar sobre direitos do substituído contra os associados e não contra o sindicato, porque o sindicato é só instrumento, ele é o substituto processual, ok? Por último, parágrafo 6º, você vai ver que o réu ele pode propor a reconvenção independentemente de oferecer a contestação. Então, se houver contestação, a reconvenção é na mesma petição, ele só vai abrir um capítulo. Agora, se ele quiser, ele pode optar por não contestar e só fazer a reconvenção, ok? Bom, professora, depois da contestação, e aí veja, a reconvenção ela não é obrigatória, ela é facultativa, pode haver reconvenção ou não. O que vai acontecer com o processo? Aí o processo vai entrar numa fase que a gente chama de providências preliminares e saneamento. Depois que eu tenho petição inicial e contestação, o que pode acontecer? Pode acontecer do juiz verificar que ele já pode julgar aquele processo, que ele está pronto para julgamento, que não precisa mais nenhum tipo de prova. Aí o juiz pode extinguir o processo, com ou sem resolução do mérito. O juiz pode entender que há possibilidade dele extinguir só parcialmente o processo. Ou o juiz pode entender nesse momento que há necessidade de réplica. Então o autor apresenta a petição inicial, o réu apresenta a sua contestação e aí o juiz abre prazo para que o autor se manifeste da contestação do réu. E aí a gente chama isso de réplica. E aí o juiz também pode verificar aí na fase de saneamento que precisa produzir novas provas, como por exemplo, perícia e provas. Aí vai depender do caso concreto, o processo vai ter um caminho diferente, é isso que a gente vai ver a partir de agora. Então vamos lá, providências preliminares e saneamento. Da não incidência dos efeitos da revelia. Artigo 348. Se o réu não contestar a ação, o juiz, verificando a inocorrência dos efeitos da revelia previsto no 344, que são as exceções, ele ordenará que o autor especifique as provas que pretenda produzir, se ainda não as tiver indicado. Artigo 349. Ao réu revel será lícita, ou seja, permitida a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. Artigo 350. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova. Aqui é a chamada réplica. Então, se o réu alegar na contestação um fato que impede, por exemplo, a prescrição, ou que modifica, efetuou pagamento parcial, ou que extingue, numa ação de cobrança, efetuou o pagamento total, o direito do autor, aí veja, após a contestação, o juiz manda intimar o autor para se manifestar sobre a contestação em 15 dias. Continuando, o artigo 351, ele diz que se o réu alegar qualquer matéria enumerada no 337, que são as defesas processuais, o juiz também determinará a oitiva do autor no prazo de 15 dias, permitindo-lhe a produção de prova. Artigo 352, se neste momento o juiz verificar a existência de irregularidades ou de vícios que são sanáveis, o juiz também vai determinar a sua correção num prazo nunca superior a 30 dias. E aí, veja, feitas essas providências preliminares, o juiz vai fazer o julgamento conforme eu falei para vocês. Então, agora a gente vai estudar o julgamento conforme o estado do processo. Primeira possibilidade, extinção do processo. Artigo 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos artigos 485 e 487, incisos 2 e 3, o juiz proferirá sentença. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput, ela pode dizer respeito apenas à igrífem, parcela do processo, caso em que será impugnável a igrifa por agravo de instrumento. Artigo 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução do mérito quando, primeiro, não houver necessidade de produção de outras provas. 2. Quando o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no 344. Que efeito é esse, professora? Presunção de veracidade.
e não houver requerimento de prova na forma do artigo 349. Artigo 356. O juiz decidirá, aí você vai grifar, parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles, primeiro, mostrar-se incontroverso, ou seja, não tem controvérsia. O autor falou e o réu concordou, então esse é um fato incontroverso. 2. Estiver em condições de imediato julgamento nos termos do artigo 355, parágrafo 1º, a decisão que julgar parcialmente o mérito, grifem, ela poderá reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida. Parágrafo 2º, a parte poderá liquidar ou executar desde logo a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa interposto. E parágrafo 3º, na hipótese do parágrafo 2º, se não houver trânsito em julgado da decisão, ou seja, ainda tem recurso, a execução será definitiva. E aí o artigo 356, parágrafo 4º, ele fala que a liquidação e o cumprimento da decisão que julgar parcialmente o mérito, eles poderão ser processados em autos suplementares, a requerimento da parte ou a critério do juiz. E atenção, parágrafo 5º, a decisão proferida com base neste artigo, ela é impugnável por agravo de instrumento. Então, preste atenção, toda vez que eu tiver um julgamento parcial, seja com resolução do mérito, artigo 356, parágrafo 5º, ou sem resolução do mérito, que a gente acabou de ver, artigo 354, parágrafo único, o recurso cabível é agravo de instrumento. Por exemplo, imagina que eu tenho uma ação de divórcio com cumulação de pedidos de partilha de bens e guarda de menores. Aí vem o réu e contesta, ele fala, olha, com relação ao divórcio, eu não quero contestar porque eu também quero me separar dessa pessoa. Quero meu divórcio o mais rápido possível. Só que quanto à partilha de bens e a guarda, eu vou contestar, porque eu não estou concordando. Veja, eu tenho um pedido incontroverso e tenho pedidos controversos. Neste caso, o juiz já pode dar um julgamento parcial de mérito quanto ao divórcio. Então, o juiz já julga por decisão interlocutória e fala, ó, decreto divórcio. Vamos continuar o processo somente quanto aos dois outros pontos, partilha de bens e a guarda dos filhos. De forma que quando eu tenho julgamento parcial de mérito, que é esse exemplo que eu dei para vocês, é possível que essa decisão interlocutória que extingue parte do processo, ela seja impugnada por agravo de instrumento e não contra a sentença. E não apelação, que é contra a sentença. Toda vez que eu tiver no processo decisão interlocutória, presta atenção, poderá ser cabível recursos de agravo de instrumento. Em que casos, professora, que eu posso agravo de instrumento ou que o advogado pode? No artigo 1015, artigo 356, parágrafo 5º que a gente acabou de ver e 354, parágrafo único. Toda decisão interlocutória, ela é impugnável por agravo de instrumento? Nem toda, porque hoje o rol desses artigos que eu falei para você é taxativo. Se a decisão interlocutória estiver fora desse rol, não cabe agravo de instrumento. Como, por exemplo, a decisão que o juiz modifica o valor da causa, não cabe agravo de instrumento e é interlocutória. A decisão do juiz que indefere uma perícia, não cabe agravo de instrumento. Professora, como que eu sei que não cabe? Porque não tem essa possibilidade, nem no 1015, nem no 354, parágrafo único, e 356, parágrafo 5º, ok? Toda vez que o interessado ele quiser reformar uma sentença, a sentença, que é aquela que extingue o processo na sua totalidade, aí o recurso cabível é apelação, ok? Então já estudamos aqui um ponto essencial de recursos para você. Aí veja, se o juiz entender que não é o momento de julgar o processo, seja de forma parcial, seja de forma total, aí o juiz ele vai entender que neste processo precisa de produzir mais provas. Quando, professora, por exemplo, que não há mais provas a produzir? Se o autor já trouxe todas as provas na petição inicial, que é a prova documental, e o réu também já trouxe todas as provas na contestação documentais,
e eu não preciso mais provar nenhum fato, aí o processo já pode ser julgado. Agora, se eu precisar, neste processo, produzir mais provas, ou seja, as provas elas vão ser relativas a fato, como, por exemplo, prova pericial, prova testemunhal, aí o juiz vai entrar na fase de saneamento e organização. O juiz vai sanear o processo para fixar o ponto controvertido, ou seja, aquele ponto que precisa produzir provas para o juiz julgar. E é no momento da fixação do ponto controvertido que o juiz vai fazer o saneamento do processo. Então, saneamento é isso, é o juiz fixar o ponto controvertido. Agora eu quero contar para vocês uma grande novidade que pode ser objeto da sua prova. A lei diz que esse saneamento é feito pelo juiz, mas se ele verificar que a causa apresenta complexidade, ele pode marcar uma audiência de saneamento para fixar o ponto controvertido em cooperação com as partes autor e réu. Então veja comigo a regra do artigo 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses desse capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo, primeiro, resolver as questões processuais pendentes, se houver. 2. Delimitar as questões de fato, não de direito, grife fato, sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitido. 3. Definir a distribuição do ônus da prova, observada a regra do artigo 373. Inciso 4. Delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito. Inciso 5. Designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento para ouvir testemunhas. E, parágrafo 1º, realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimento ou solicitar ajustes, aí grifem, no prazo comum de 5 dias, fim do qual a decisão se torna estável. Veja, a decisão não se torna coisa julgada, a lei diz, ela se torna estável. Parágrafo 2º, as partes podem apresentar ao juiz para homologação a delimitação consensual das questões de fato e de direito, a que se referem os incisos 2 e 4, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz. Então, veja, as próprias partes, nos termos dos incisos 2 e 4, elas mesmas podem, através de uma decisão consensual, fixar para o juiz as questões de fato e de direito, se quiserem. E aí o juiz vai ficar vinculado, mas veja, isso só pode ocorrer nas hipóteses dos incisos 2 e 4. E aí, conforme eu falei para vocês, parágrafo 3º, se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações. Parágrafo 4º. Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará um prazo comum não superior a 15 dias para que as partes apresentem rol de testemunhas. Na hipótese do parágrafo 3º, as partes devem levar para a audiência prevista o respectivo rol. Então, atenção, se o juiz fizer o saneamento sozinho, ele vai fixar um prazo lá de 15 dias para as partes apresentarem seu rol de testemunhas com a qualificação. Agora, atenção, se o juiz marcar a audiência de saneamento, o advogado da parte, ele tem que saber que ele tem que levar esse rol para a audiência. Se ele não levar, vai estar precluído o direito dele de arrolar testemunhas. Parágrafo 6º, o número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10, sendo 3 no máximo para a prova de cada fato. E parágrafo 7º, o juiz poderá limitar o número de testemunhas, levando em conta a complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados. Então, volte aqui um pouquinho comigo. Atenção, o número máximo de testemunhas é 10, mas se o juiz verificar que naquele caso não há necessidade de trazer 10 testemunhas, o juiz pode limitar o número de testemunhas. Parágrafo 8º, caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto no 465. Eu quero que você olhe o 465 com calma e, se possível, estabelecer desde logo calendário para a realização da perícia. Parágrafo 9º,
As pautas deverão ser preparadas com intervalo mínimo de 1 hora entre as audiências. Aqui uma observação importante. As pautas das audiências, lá na audiência de conciliação e mediação que a gente estudou, elas devem ser marcadas no intervalo de 20 minutos. Aqui, intervalo de 1 hora. Então, para a audiência de instrução e julgamento, o juiz vai marcar a audiência de instrução e julgamento é para ouvir testemunhas, ele vai marcar essa audiência com pauta de 1 hora, ok? Aí, professora, se ele marcar a audiência de instrução e julgamento, para que ela serve? Para ouvir testemunhas e esclarecimentos dos peritos, se houver perícia. Então, vamos dar uma olhadinha no artigo 358 do Código de Processo Civil, audiência de instrução e julgamento. No dia e hora designados, o juiz declarará aberta a audiência de instrução e julgamento e mandará apregoar as partes e os respectivos advogados, bem como outras pessoas que dela devam participar. Artigo 359. Instalada a audiência, o juiz tentará conciliar as partes, independentemente do emprego anterior de outros métodos de solução consensual de conflitos, como a mediação e a arbitragem. Artigo 361. As provas orais serão produzidas em audiência, ouvindo-se nessa ordem, você vai grifar preferencialmente. Primeiro, os peritos e os assistentes técnicos, que responderão aos quesitos de esclarecimentos requeridos no prazo e na forma do artigo 477, caso não respondidos anteriormente por escrito. Inciso 2. O autor e em seguida o réu, que prestarão depoimentos pessoais, então, depoimento pessoal do autor e do réu. 3. As testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu, que serão inquiridas, aí lembrando, no máximo 10 testemunhas. Parágrafo único. Enquanto depuserem o perito, os assistentes técnicos, as partes e as testemunhas, não poderão o advogado e o Ministério Público intervir ou apartear sem licença do juiz. Aqui eu quero explicar para vocês 2 coisas sobre provas, tema que a maioria dos concurseiros tem medo, mas eu já vim falando sobre esses artigos durante as aulas. Primeiro, a audiência de instrução e julgamento, ela tem uma ordem preferencial. Primeiro, esclarecimentos periciais dos assistentes, depois eu vou ter depoimento pessoal do autor e do réu, e depois eu vou ter oitiva de testemunhas. Depoimento pessoal, que é um meio de prova. Atenção, para depoimento pessoal, a lei diz que somente uma parte ela pode requerer o depoimento pessoal da outra parte. Não é possível que eu, autor, eu requeira o meu próprio depoimento pessoal. Então, a parte só vai ter chance de sentar lá na frente do juiz para dar o depoimento pessoal dela sobre aquele processo, se isso for requerido pelo réu. Uma outra coisa importante, como que é a intimação das testemunhas? A lei diz que hoje, quem vai fazer a intimação da testemunha é o próprio advogado que arrolou a testemunha. Então, antes a intimação, para comparecer na audiência, ela era feita por você, escrevente. Agora é o advogado que arrolou a testemunha, ele que tem a obrigação de intimar a testemunha dele para comparecer no dia tal, para depor sob pena de preclusão, e ele tem que informar isso para o juiz no prazo de 3 dias antes da audiência. Então, 3 dias antes da audiência, o advogado tem que comprovar que ele intimou a testemunha. Se ele não fizer isso, chegou no dia da audiência, a testemunha não apareceu, o juiz vai considerar que ele desistiu do depoimento daquela testemunha, ok? Só que essa intimação pessoal que é feita pelo advogado para a testemunha, ela não será feita pelo advogado quando for uma testemunha arrolada pela Defensoria Pública ou o Ministério Público ou um servidor público. Então, nestes casos, a intimação é feita por você, escrevente, como exceção MP, Defensoria Pública ou quando for servidor público. Agora, quando tratar-se de advogado privado, é ele, o advogado, que tem que fazer a cartinha e intimar a testemunha dele pelo correio ou entregar pessoalmente, requerer assinatura para poder comprovar para o juiz, ok? Continuando a audiência de instrução e julgamento, artigo 362, a audiência poderá ser adiada, primeiro, por convenção das partes, segundo, se não puder comparecer por motivo justificado, qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar, 3,
por atraso injustificado do seu início em tempo superior a 30 minutos do horário marcado. Então, marcou a audiência para as 14 horas. É 14h45, o juiz não convocou ainda, é possível requerer o adiamento dessa audiência se o juiz não justificar, ok? Continuando aí comigo, artigo 362, o impedimento deverá ser comprovado até a abertura da audiência, e não sendo, o juiz procederá à instrução. Parágrafo 2º, o juiz poderá dispensar a produção de provas requerida pela parte cujo advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência, aplicando-se a mesma regra ao Ministério Público. Parágrafo 3º, quem der causa ao adiamento, ele responderá pelas despesas acrescidas. Artigo 364, fim da instrução, fim dessa audiência, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e do réu, na própria audiência, bem como ao membro do Ministério Público, se for caso de sua intervenção, sucessivamente, pelo prazo de 20 minutos para cada um, prorrogável por mais 10 a critério do juiz, para que eles façam os debates orais. Parágrafo 1º, havendo litisconsorte ou terceiro interveniente, o prazo que se formará com da prorrogação um só todo, ou seja, 20 mais 10, ele dividir-se-á entre os do mesmo grupo, se não convencionarem de modo diverso. Parágrafo 2º, esses debates orais, que é feito dentro da audiência de instrução e julgamento, quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral, ele pode ser substituído por razões finais escritas, que serão apresentadas pelo autor e pelo réu, bem como pelo Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, em prazos sucessivos de 15 dias, assegurada a vista dos autos. Então, veja, volte aqui um pouquinho comigo. Toda vez que o juiz verificar que a causa é muito complexa e a audiência já está muito extensa, ele pode converter estes debates orais em razões escritas, ok? Artigo 365, ele fala que a audiência ela é unicontínua, podendo ser excepcional e justificadamente cindida na ausência de perito ou testemunha, desde que haja concordância das partes. Parágrafo único. Diante da impossibilidade de realização da instrução do debate do julgamento no mesmo dia, o juiz marcará seu prosseguimento para a data mais próxima possível, em pauta preferencial. Artigo 366, encerrado o debate ou oferecidas razões finais, o juiz proferirá a sentença em audiência ou no prazo de 30 dias. Então, veja, no momento do saneamento do processo, se o juiz verificar que aquele caso, ele precisa de produção de mais provas, o juiz vai determinar, ele pode determinar prova pericial, prova oral. Agora você já sabe que a prova oral, ela deve ser produzida na audiência de instrução e julgamento, que é para oitiva dos peritos, dos assistentes, depoimento pessoal das partes, oitiva das testemunhas, sempre primeiro do autor, que começa o processo, depois do réu. Aí nessa audiência pode ter debates orais, prazo 20, podendo ser prorrogável por mais 10. Se tiver litisconsórcio, aí todos, imagina, 3 réus, todos terão 30 minutos e eles deverão dividir entre eles. E aí o juiz pode proferir a sentença naquela audiência ou no prazo de 30 dias, ok? Então veja, ó, chegamos no final do procedimento comum. Estudamos petição inicial até a sentença, falamos nas nossas aulas alguns artigos de provas que são importantes que você precisa estudar, e aí chegamos ao fim do processo, o juiz vai dar uma decisão de procedência ou improcedência, aquele que não ficar contente pode recorrer, se transitar em julgado. O certo é que, vamos imaginar que o réu foi condenado, ele efetua o pagamento da condenação. Se ele não fizer o pagamento, aí o que pode acontecer? O autor que é interessado, ele pode requerer ao juiz que inicie a fase do cumprimento de sentença. O que é isso, professora, cumprimento de sentença? São atos executórios para obrigar aquele que foi condenado e não pagou, que ele pague. Aí pode determinar bloqueio de conta bancária, no caso do devedor de alimentos, se ele estiver devendo 3 meses, pode determinar a prisão, dentre outras medidas executórias, ok? A gente vai encerrando a nossa aula de hoje por aqui. Bons estudos para vocês, grande beijo e até a próxima!